Bom dia, professor. Bom dia, Amanda. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia a todos, todas. Bom dia. Bom dia, Jordana. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. A gente começa a trocar uma ideia. Bom dia, Jordana Borges. Aí, 11h. Fala, José. Suave? Só o ouro? Tranquilo. De boa também. Tava tendo aula de que agora, José? De produção de texto. Massa a aula? Massa, com a Débora. De boa. Ah, ela é animada. Esperar um pouquinho, Bom pessoal. dia, Francisco. Bom dia, Natália. Tudo bem com você? Tô bem, e você? Tudo na paz, estou tranquilo. Depois daquele comentário que você fez aquele dia sobre o aumento do imposto de 12% sobre a venda de livros, eu fui ler a respeito. E, assim, eu acho que eu concordo com você com relação a tanta coisa para taxar ou tanta coisa para não taxar. Pois é, ele ainda fala que livro é um artigo de luxo. Ai, meu Deus. Pois é. Bom dia, Complexo. professor. Bom dia, Matheus. Bom dia, Francisco. Bom dia, Júlia. Como é que estão as coisas? Bem na medida do possível. Tem que dizer isso mesmo, né? Na medida. Você estava meio sumida? Tá tudo bem? Tá sim, é porque ontem não... Foi ontem? Não, anteontem não deu pra assistir porque, como sou eu que faço almoço aqui em casa, aí meu pai chegou e tava corrida, eu tive que fazer. Entendi. Para quem quiser acompanhar a aula pela apostila, continuamos ainda. Não fique achando que está repetitivo, porque o capítulo é longo e cada aula eu estou falando de um pensador. O que é bom para vocês ficar só num capítulo e ele ser bem esclarecido. Continuamos no capítulo 1, Mudança Social e Sociologia. Hoje, lembrando que nós já vimos o Auguste Comte, Karl Marx na última aula, e hoje é um cara chamado Émile Durkheim. Esperar um pouquinho o começo, tem uma discussão interessante sobre o pensamento desse cara. Ele é considerado, para alguns, o primeiro sociólogo, e junto com Marx e Max Weber, são os três porquinhos. Tem uma piadinha que rola muito nas faculdades de humanas, que são os três porquinhos e o lobo mau. Os três porquinhos seriam Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, e o lobo mau seria um cara chamado Sigmund Freud, que seriam os caras mais importantes assim das ciências humanas. Assim, em partes eu concordo, assim, dá para o cara viver a vida toda só lendo os quatro, assim. O cara falar assim: "Ah, eu vou para uma ilha, queria levar livros assim, de ciências humanas, se levar todos os livros de Freud, por exemplo, quem já fez terapia já deve ter visto no fundo do consultório uma parede de livros
todos aqueles livros são só de Freud. Freud escreveu coisa demais da conta. Então, só Freud já daria para ser a vida toda lendo Freud. Quem for fazer psicologia aí, psicanálise, psiquiatria, vai ter que ler esse carinha, você goste ou não goste. E Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Vamos começar a aula de hoje, então. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado por terem vindo. Um ótimo dia para vocês. Como sempre, espero que a semana esteja sendo boa, tranquila, para vocês e a família de vocês. Vamos começar a aula com uma pergunta. O que vem primeiro, o indivíduo ou a sociedade? O indivíduo? É uma interrogação ou uma exclamação para uma interrogação? Uma Como interrogação. É que você... Não se responde uma interrogação com outra interrogação. Quero exclamação. Ué, lógico que responde. Não. Porque então daí eu faço você responder, ué. Essa estratégia do estudante é muito interessante, porque é tipo assim, e eu consigo já achei vários exemplos nesses 11 anos dando aula, de estudantes que conseguem pôr na mesma frase um ponto de exclamação e um ponto de interrogação. Seria mais ou menos assim. O professor pergunta, o que vem primeiro, estudantes? O indivíduo ou a sociedade? O estudante, o indivíduo. O indivíduo? Tipo assim, o cara exclama e interroga, tipo, ele não erra não. Tipo assim. Para Durkheim é a sociedade, mas para mim é o indivíduo. Realmente, para Durkheim é a sociedade. Mas por que para você e para Amanda? Porque se ela perguntou, é porque ela parte desse pressuposto. Por que vocês duas acham que é o indivíduo? Lembra muito aquela... Pois não, pode falar, Amanda. Desculpa. Tipo assim, eu acho que para formar uma sociedade tem que ter um indivíduo, entendeu? Eu sei que pro Durkheim é o corpo biológico lá e não sei o que mais. Mas para mim é isso, tipo, para ter uma sociedade tem que ter um indivíduo, um conjunto de instituições que é formado por um monte de coisa e tal. Vamos pensar de acordo com Durkheim, porque nesse ponto é indiscutível. O indivíduo nasce da... Como é que é o nome da expressão na biologia? O indivíduo nasce da osmose, ele nasce do nada, como diz o João, da antimatéria, ou o indivíduo nasce de uma instituição? Cara, você acabou de citar, eu apareci. Meus parabéns, Caramba, professor. Consegui me evocar. Obrigado. Você se transmutou, é quase uma bombinha de ninja que joga e apareceu. Assim. Você fez um jutsu aí e apareceu aqui, João. E aí, galera, o indivíduo nasce do próprio indivíduo se autorreproduzindo por osmose, ou o indivíduo nasce de uma instituição? De uma instituição? Que é, no caso, a família. Então, quando o indivíduo vem à vida, ele já encontra dois indivíduos em somatória que é o mínimo para se formar uma sociedade. Que, por sua vez, esses outros dois indivíduos não vieram de osmose, nem da antimatéria, nem da transmutação ou de uma abdução alienígena. Vieram de outro conjunto de indivíduos. Faz sentido essa explicação, Amanda e Giovana? Faz. Portanto, vamos pensar como Durkheim, lembrando que Durkheim é tido como um pensador corporativista. Portanto, eu e ele estamos em campos diferentes, e eu vou explicar daquilo daqui a pouco. Como assim, professor? Eu já disse para vocês que eu tento ser um marxista. Professor, menos ideologia, mais aula. Ok, é só para você entender. Estou jogando mais uma camada de aula. Pense na aula, não só conteúdo, porque isso não faz sentido. Vai ver um vídeo aula que é muito mais interessante do que a minha aula.
O que eu tenho que propor, para vocês são camadas de reflexões. Se eu acabei de propor uma reflexão, eu vou jogar outra camada sobre ela. E qual que é? Eu tento ser um marxista. E os marxistas criticam Durkheim. Mas, vejam bem, eu reconheço que nesse ponto, Durkheim está certo. E sem entender isso, o conhecimento marxista não vale de nada. Então, na verdade, não se trata de ser durkheimiano, marxista, weberiano ou freudiano. Se trata de pegar o que há de melhor em cada um. E é assim que a gente faz uma sociedade inteligente. Então, vamos lá. A pergunta inicial foi: o que vem primeiro, o indivíduo ou a sociedade? Não é para Durkheim, é em geral. Agora, por que alguns estudantes pensaram em indivíduo? Aqui está outra camada e é uma explosão de pensamento. Porque nós vivemos numa sociedade neoliberal. E a sociedade neoliberal, desde o ventre até a morte, faz a gente passar a achar que basta o eu em detrimento ao nós. Então, é uma sociedade de eus, portanto, uma sociedade de indivíduos. É uma sociedade em que o individualismo se tornou tão reinante que a gente passa a guiar todos os nossos pensamentos, nos colocando sempre em primeiro lugar, o indivíduo. E nisso a gente tem a seguinte questão. Vou fazer algumas perguntas. Amanda Barros, bom dia. O que vem primeiro para você? O que é mais importante? Direitos ou deveres? Conversa comigo. Conversa comigo. Senão eu vou ficar feio aqui na fita. Tá bom, bora lá. Moisés, o que vem primeiro para você? Calma Direitos aí, ou deveres? professor. É porque eu tava fazendo almoço aqui, aí meu irmão me chamou me correndo. Desculpa. Ok. Olha só. Peguei no pulo. Fala, o que que aconteceu? O que que é pra eu responder? Meu Deus do céu, você estava fazendo almoço. Tá, tudo bem, não tem problema. O que é mais importante para você? Direitos ou deveres? Direitos ou deveres? Eu acho que direitos. Ok. João Henrique, o que é mais importante para você? Direitos ou deveres? Se a opção é um, eu acho que talvez seja direito. Gente, se eu continuar a pergunta, que a probabilidade é que a maioria de vocês vai dizer direitos. E por quê? Porque direitos partem da sociedade para o indivíduo e deveres do indivíduo para a sociedade. Essa é uma pergunta que mostra o tanto que nós colocamos o indivíduo em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar. Portanto, nós nos tornamos individualistas. Isso não quer dizer que você seja ruim. Não estou colocando valor moral aqui, não. Estou fazendo uma constatação sociológica. Isso não quer dizer que você é ruim, ou bondoso, ou menos bondoso. De forma alguma. Professor, Pois não, Amanda? tipo assim, eu acho assim que se nós queremos ter direitos, nós temos os direitos, nós temos também que fazer os deveres, porque, tipo, sei lá, é uma troca mútua. Às Sim. vezes não. Porque, tipo, até na Constituição a gente é garantido o direito, mas também o dever é meio que obrigatório, entendeu? E quando você descumprir isso, você é penalizado. Então. Ok. Só que a questão é que no ato da pergunta, o que vem à mente primeiro é direito. Essa mesma pergunta, se ela for feita numa sociedade, olha que engraçado, eu estou baseado numa pesquisa de um artigo científico que fez essa pesquisa no Ocidente e no Oriente. Rapidinho, Matheus. Essa mesma pergunta feita no Oriente Médio, os jovens disseram, primeiro deveres e depois direitos. Há uma mudança aí. Quais as explicações? Eu não consigo responder.
porque envolve história, cultura, religião, desenvolvimento do capitalismo, da sociedade, da mentalidade. Eu não consigo. Então, por que você trouxe esse dado? Porque é massa demais refletir sobre isso. E tudo isso para entender Durkheim. Eu não comecei a explicar Durkheim, mas eu estou usando as ideias dele para fazer vocês pensarem. Porque se você assiste um vídeo aula, semana que vem eu vou pôr o vídeo aula de Durkheim. O melhor vídeo que eu achei é 5 minutinhos. Em 5 minutinhos, parece aqueles... Rapidinho, Matheus. Parece aqueles exames, aquelas consultas que a gente vai fazer e entra o médico, diz bom dia, você não sente na vibração da voz dele nenhuma empatia. Ele te pergunta, enquanto ele está olhando para a tela do computador e ele já está digitando quais os exames que ele vai pedir. A consulta acaba, não houve nenhuma relação de humanidade entre. Assim, eu estou generalizando, tá? É claro que ainda há bons médicos e há uma explicação de por que as consultas se tornaram assim. Não quer dizer que o cara é mau ou bom. Esquece isso de valores. Estou fazendo uma constatação. Você sai, é como se tivesse sido uma relação artificial, como se você estivesse conversando com a inteligência artificial, quase como quando você liga numa operadora e o sistema põe você para responder algumas perguntas e você vai respondendo, daqui a pouco você resolveu o seu problema sem conversar com ninguém. Bom, Durkheim, ele nasceu, agora eu começo a falar de Durkheim. Olha que massa, eu conectando a aula de história com a aula de sociologia. Deixa eu fazer uma colinha aqui, porque essas informações... Durkheim nasceu em 1858, está na apostila, e morreu em 1917. Sabe onde esse cara nasceu? Eu descobri uma coisa hoje estudando, que ele nasceu em Épinal. Épinal. A região de Épinal fica na França, na província de Alsácia. Esse cara estava na Guerra Franco-Prussiana, quando a Alsácia-Lorena foi tirada da França, que é uma das causas gerando o revanchismo francês, o nacionalismo e o prejuízo econômico para a França, que decreta guerra à Alemanha, que era a Prússia. Ele vai escrever vários livros. Tem um livro dele que seria interessante vocês lerem, assim. É fácil achar os livros dele na internet. O primeiro livro dele que ele escreve, que eu vou explicar, é o livro da divisão social do trabalho. Esse não é muito interessante, não. Ele é chato pra caramba. Eu li só um trecho desse livro. Hoje, professor, não. Hoje não vou mentir para vocês. Durante a faculdade. Outro livro desse cara, esse sim eu li todo. E é bem pequenininho. As regras do método sociológico. 2 anos depois, ele escreveu esse livro. E o livro mais polêmico desse cara, assim, eu acho, né? Que é o Suicídio. Esse livro causou uma mudança na época. Ele é de 97. Olha que massa. Olha para mim. Na verdade, olha para a tela do computador e me ouve com atenção. Vamos pegar o caso do suicídio. Eu não vou fazer uma reflexão sobre o suicídio, porque há muitos tabus e eu não domino muito bem essa área, mas só para mostrar o que o Durkheim pensa. Se a gente pegar hoje, 2020, eu espero que todo mundo esteja me escutando. Se a gente pegar em 2020, ainda tem muita gente que diz que a causa de suicídios sejam problemas morais ou culturais do indivíduo. Então, ele atribui toda a responsabilidade do suicídio a problemas psicológicos ou morais do indivíduo.
Émile Durkheim, no final do século XIX, revolucionou, fazendo um estudo rigoroso e mostrando que o principal, se não a principal causa dos suicídios eram problemas que saíam da sociedade para o indivíduo. E é o que tem de mais moderno hoje em dia, quando os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, os psicanalistas discutem essas questões, que é a sociedade, é na sociedade que se encontram as raízes. O que não quer dizer, é uma possibilidade, Giovana, e eu concordo com você. E é uma boa argumentação essa questão, viu? O que não quer dizer que não haja no indivíduo, mas para Durkheim, a sociedade desenvolve no indivíduo as problemáticas. O tema da aula não é suicídio, eu só estou citando os livros. Professor, Pois só não, uma Amanda. coisa. Tipo, eu sei que um dos suicídios, dois, né, no caso, um é por causa que são, pelo que eu sei, são três, que eu já estudei, 3 tipos de suicídio. Aí eu sei que o segundo é a influência da sociedade, e eu sei que tem um que também fala que é porque o indivíduo não tem força, tipo, para poder suportar o que a sociedade joga em cima dele, entendeu? Torna o indivíduo fraco. Não é meio que uma contradição? Não. Se você reparar o que você falou, você concordou comigo. Porque você disse assim, existem 3 tipos de suicídios. Aquele em que a causa está na sociedade, aquele outro em que a sociedade causa no indivíduo problemas. E aí você falou assim, não é meio uma contradição? Não, aí você concordou comigo. Então eu não entendi muito bem, não. Não comigo, mas com Durkheim. O que Durkheim diz? Que as causas dos problemas individuais, ele não vai usar a expressão problemas, ele vai usar a expressão fenômenos. Sociais são a sociedade. Ele chama esses problemas de fatos sociais. Se você não concorda com isso, Amanda, de que o suicídio seja um problema da sociedade para o indivíduo, é uma discussão, assim, não é uma indireta, tá? Mas é uma discussão que você tem que fazer com o Durkheim. Porque aí ele põe como principal causa, independente de qual tipo a sociedade. Resumindo, é isso. Beleza. Não discordo não, relaxa. Então, o que são fatos sociais? São problemas sociais que saem da sociedade e acabam tendo reflexos no indivíduo. Repetindo, fatos sociais seriam problemas, seriam questões, seriam, sei lá, problemáticas que ocorrem nos indivíduos, mas que surgem na sociedade. Esse conceito de fato social não está na apostila de vocês. A apostila de vocês vai falar sobre 2 conceitos, que é o conceito de solidariedade, a aula está para acabar, mecânica, e solidariedade orgânica. Se vocês entenderem esses 2 conceitos, vocês entenderão a apostila de vocês. O que eu quis fazer foi acrescentar. Qual que é o tema principal do capítulo? Alguém me diz, porque aí vai demonstrar que está estudando. Por favor. Por favor. Por favor. Qual que é a pergunta? Só para reforçar. Ok. Qual o tema principal? Vocês estão me escutando bem? Qual o tema principal do capítulo de vocês?
Não sei, não tem apostila não, professor. Tipo, eu vou tentar, não sei se é. Tipo, tipo assim, ele coloca a sociedade como... Ele discute os conceitos dentro da sociedade e colocando ela como Vai. o primeiro. Não enrola, O primeiro não que o enrola indivíduo. não. Não tô enrolando, eu tô tentando. Tá enrolando. Tá enrolando. Não Nossa é Senhora. isso. É mudança social. Se acalma aí, Moisés, que eu vou explicar novamente essa paradinha para você. A principal questão desse capítulo é a mudança social. O que é mudança social para Comte? É uma mudança que deve permanecer dentro da ordem. O que é a mudança social para Marx? É uma revolução social. O que é a mudança para Émile Durkheim? É o que eu vou explicar agora. Professor, agora eu entendi essa bagaça. Sim, e eu vou repetir. O tema principal de todo esse capítulo é mudança social. Como ocorre a mudança? Você poderia fazer essa pergunta diferente. Como surge o novo? Que massa. Como surge o novo? Para Comte, o novo surge da ordem. Tem que ter ordem. Se tiver ordem, a gente limita a mudança. Para Marx, não tem que ter limite. O limite é a revolução e a mudança total da sociedade. Para Durkheim, a mudança é da seguinte forma, e eu vou explicar agora. Olha para você. Pensa na sua história e me dê alguns exemplos das seguintes questões que eu vou colocar para você. Você já teve algum amigo ou amiga em que a relação de solidariedade entre você e essa pessoa era tão próximo, mas tão próximo, que era maior do que a relação que havia entre você e alguns parentes, ou se não todos os parentes? Sim. Já. Ok. Eu acho que todo mundo vai ter um exemplo. Eu tenho amigos que em alguns parentes, e muito próximos, não tem uma gotinha de energia que tem na relação de amizade. Então vamos lá. Solidariedade mecânica, repetindo, solidariedade mecânica, pensa num motor, pensa nas engrenagens de um veículo. Se uma engrenagem começa a funcionar, ela engrena e se encaixa nas outras e todo o motor funciona. Isso é mecânica, ou seja, assim que se nasce, há um vínculo que você não decidiu, uma relação de sangue, de parentesco que cria, a expressão que Durkheim usa é coerção, que cria uma coerção. O que significa coerção? Submissão. Punição. Tipo, eu te obrigo a fazer isso? Obrigatoriedade. Perfeito. Ou seja, quando você entra numa sala e há pessoas mais velhas, algumas famílias te obrigam, te coerge, te pune, há uma punição, a dizer benção, se for uma família católica. Se não for, a cumprimentar todo mundo. É uma tradição. Essa é uma solidariedade mecânica, porque ela é independente do indivíduo. Só que para Durkheim, essa solidariedade, ela não muda a sociedade. Olha que radical isso que ele diz. Eu acho radical, porque ele vai dizer que o que muda a sociedade é a solidariedade que se constrói entre pessoas que não tinham nenhum vínculo, nem se conheciam, mas ao longo do tempo desenvolve laços, relações que fazem com que essa proximidade, esse vínculo, seja ele emocional, psicológico, afetivo, gere a mudança. E essa mudança é no indivíduo e na sociedade. Faz sentido isso que ele está dizendo? Para mim faz toda a diferença. As maiores mudanças que a vida causou no Francisco foi de solidariedade orgânica,
e não de solidariedade mecânica. Nossa, professor, mas que vida triste, então, você tem com a sua família. Ha, ha, ha. Nada disso. Esse monólogo aqui, como disse a Jordana. O que eu quero fazer vocês pensarem é a mudança para Durkheim. Alguém quer falar alguma coisa? Está entendendo o que eu estou dizendo? Tô entendendo. Quem não entendeu essa explicação? O Francisco, aí no caso, a solidariedade orgânica é sem a coerção, né? Sim. A coerção parte sempre da sociedade. Vou dar um exemplo clássico. Tem alguém aqui que, quando sai para comer, vamos imaginar que nós estivéssemos num momento que não houvesse a pandemia. Professor, mas eu estou saindo normal. Ok, velho, tão de boa. Quem aqui, e a pergunta é bem irônica, quando vai comer em qualquer lugar aí da sociedade, uma pizzaria, um restaurante, uma lanchonete, come com a boca aberta, mastigando assim, blá, blá, vai caindo assim uns fragmentos, e você vai recolhendo e colocando dentro, e conversando, e cuspindo, e conversando de boca aberta. Ali, que horror. Aí, ó, essas participações, o Moisés, credo. Amanda, que horror, 5 Ks. A Gabriela de Oliveira, credo, 3 Os. A Amanda Fernandes, uns 30 Ks. O Moisés, uns 38 Ks. Parece vaca mastigando. Eu, hein? A Camila disse. O Eduardo foi mais contido, fez só 4 Ks. Bom, sabiam que, primeiro, isso é cultural. E segundo, sabe por que você parou de mastigar com a boca aberta? Porque houve uma coerção de valores e regras sociais que fizeram você achar que você não deveria. E você introjetou aqui. Então, a sociedade, ela coerge o indivíduo, controlando e fazendo com que o indivíduo se adeque às regras sociais. Pois não, Jordana? Professor, e é estranho porque além da gente absorver isso, a gente ainda passa para as outras pessoas. Tipo, se alguém faz isso, é igual o que o senhor falou, todo mundo fala credo. Se a gente vê uma criança fazendo isso, a gente fala, ó, não pode fazer isso. Então, a gente passa a ser uma pessoa que está recebendo a ação para fazer a ação. Perfeito, perfeito. A gente se torna reprodutor de valores. Um exemplo, há uns 3 anos atrás, me chocou entrar numa sala, tudo bem que isso é um pouco de machismo. Eu entrei na sala e tinha uma garotinha, que os meninos achavam ela uma das alunas mais doces, meigas e bonitinhas do SESI. Mas essa menina soltou um arroto tão grande que eu olhei assim, parecia, não sei, bró, e eu falei assim, chega a tremer os alicerces do SESI. E eu olhei assim e falei, caramba, velho. Aí ela me olhou, ela ficou assim sem graça. Ah, desculpa, professor. Aí o meu olhar de reprovação veio de valores que me dizem que eu não posso arrotar na sociedade. Outro exemplo, cuspir. A pessoa sai cuspindo. Já vi muito disso. Vamos pegar o pátio do SESI e aqueles sachês de ketchup, maionese e mostarda. O cara põe um pouquinho naquele americano de mais pão do que presunto e mussarela. Só tem pão, só tem massa. É um americano de massa. Ele enche de ketchup e joga no chão. Aí uma pessoa olha, aquilo é um tipo de coerção, que é um tipo de fato social. O fato social é o que sai da sociedade. Professor, mas espera aí. Se concentra nessa parte, talvez você está com dúvida. Quando o cara jogou o negocinho no chão, ou quando a garotinha arrotou e você olhou para ela, você era um indivíduo. Eu era a representação da sociedade em forma de indivíduo. Porque se era ali fisicamente o indivíduo, os meus valores não eram individuais, e sim de sociedade. Essa parte talvez seja
a grande diferença para você entender todo o pensamento de Durkheim. Não todo, porque senão seria arrogância da nossa parte. Alguma dúvida nessa explicação? Não. Gente, era isso que eu queria explicar para vocês hoje. Até meio-dia e 10, meio-dia e 15, eu estou à disposição para dúvidas. Ô, Expliquei professor, todo o só uma coisa. pensamento do cara. Pois não, Amanda? Então, no caso, a mudança social é um fato social. Só que isso aí ainda não explicou. Aí você vai ter que explicar o que é o fato social. Pois é, mas, tipo assim, os problemas que a sociedade cria em cima de um indivíduo gerando consequências, com as minhas palavras. Aí, tipo, tem a coerção, que é algo que é parte da sociedade que te molda as regras obrigatórias a partir de uma cultura. Não é isso, não? Para Durkheim, a mudança é a passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. Isso é mudança para tá. ele. Entendi Aí agora. as outras coisas que eu expliquei são outros conceitos importantes deles. Por exemplo, se você estiver anotando, você pode muito bem usar qualquer tema de redação, qualquer tema, e chamar esse tema de fenômeno social. E começar assim, desde o século XIX, que já sabemos com Emile Durkheim, que os fenômenos sociais são fatos sociais causados pela sociedade. Ponto. Você tem um tema, você tem uma introdução coringa para qualquer tema, Vou repetir. Desde o século XIX, com o sociólogo Emile Durkheim, que se sabe que os fenômenos sociais são problemas causados pela sociedade. Ponto. Semelhantemente, vírgula, o problema X, Y, W, Z, sei lá o quê. Bacana, terceirão? Professor, pode perguntar uma coisa? Pois não. É porque, segundo Durkheim, a sociedade, né, ela é coagida por outras pessoas também, por outros fatores, a pensar de um jeito, por exemplo, o exemplo aí do arroto e tal. Aí eu queria te perguntar se Durkheim disse alguma coisa sobre a religião também, porque a religião, de certa forma, não coage as pessoas a pensar de uma maneira, tipo o negócio do aborto lá da menininha lá. Eu não queria entrar nesse assunto que é polêmico, né? Mas do aborto lá da menininha, assim, ele fala alguma coisa sobre isso? Fala, no quarto livro dele, essa pergunta é maravilhosa. No quarto livro dele, não sei o que da religião, eu não falei porque eu não sei muito bem o nome, mas é fácil achar. Não sei o que sobre a religião. Ele faz um estudo sobre todas as grandes religiões para mostrar como nos valores, nas questões, nos desenvolvimentos, nas ideias, nas orientações, nas doutrinas das religiões, elas, na sociedade, afetam os indivíduos. Então, ele faz, sim, Amanda, um grande estudo sobre as religiões, e ele mostra que a religião é, sim, uma causadora de coerção no indivíduo. Obrigada. Por nada, que isso. Gente, se não tiver dúvida, vocês estão liberados. A aula foi muito objetiva, mas foi bem clara. Um ótimo dia para vocês. Eu estou à disposição até meio-dia e 15 para qualquer dúvida. Falou, João. Um abraço. Francisco, vai ter aulão essa semana? Ainda não arrumaram. Inclusive, eu vou conversar com isso com vocês, mas eu já posso adiantar. Eu só vou poder fazer os aulões na terça. De repente, aqui no bate-papo, quem for participar, porque não adianta nada você colocar um horário e você... Obrigado Jordana Borges. Não adianta nada você colocar aqui e não for participar. Coloquem aqui para mim qual horário, assim, seria no vespertino. Seria o melhor
horário para vocês, assim. Que aí eu vou pegar a média e aí eu coloco. A minha suposição que eu ia perguntar para vocês é às 13 horas, mas eu acho que vocês vão achar muito cedo. Quem for participar, se quiser colaborar aí, colocando. É, 3 horas tá bom. Ah, tem alguém ali que falou, ai, Camila, você é engraçado. A Camila às 14, aí a gente já tira o soninho da beleza, né? Amanda Fernandes às 15. 14, 15, já temos outra pessoa ali. Então já temos 14 na frente. 15, 15 na frente. 15, eita. Quatorze, gostei, Eduardo. Sexta-feira a gente vai decidir, tá? Bora almoçar. Um ótimo dia para vocês. Obrigado pela participação. Valeu, professor. Valeu, Amanda. Até mais. Tchau, Francisco. Tchau, Natália. Um ótimo dia para você. Pra você também. Obrigado eu, Eduardo. Abraço. Professor, Pois não, Matheus? que o aulão, perdão, eu tava fazendo uma coisa aqui, uma sacanagem com minha cachorra. O aulão vai ser que hora mesmo? Não, a gente vai definir sexta-feira. Ah, beleza, porque minha mãe quer participar, eu vou botar pra ela ver também. Olha só. Ela gosta do senhor, ela assiste as aulas suas comigo. Ah, olha, fico feliz em saber. Vou lá, professor, tem que comer. Abraço. Falou. Tchau, gente. Abraço. Até mais, Sabrina.